Durante a vida, vamos passar por muitas travessias. São as mudanças necessárias e inevitáveis que precisamos passar para chegarmos aos propósitos de Deus. Algumas são dolorosas, outras são difíceis. Porém, todas são muito necessárias. E é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo devocional. Mas antes eu queria agradecer de coração aqueles que se inscreveram no nosso canal nessa semana. E também quero lhe pedir que já deixe o seu like aqui, isso nos ajuda a fazer com que o vídeo ganhe visibilidade. Deixe o seu comentário para dar engajamento no vídeo. E se você está nos visitando pela primeira vez, se inscreva no canal. Depois do Pentateuco vem o livro de Josué, o livro da conquista da terra prometida. E no capítulo 3 é o momento em que o povo, liderado por Josué, avançaria em direção à terra prometida, mas precisariam passar pelo Jordão. O Jordão era um rio muito profundo, muito largo, que desaguava no Mar Morto. E ele fazia uma separação entre uma vida de desertos para uma vida em que chegariam na terra prometida. Porém, não estariam livres de batalhas. Mas independente de qualquer coisa, precisavam passar pelo Jordão. Eles eram a segunda geração de hebreus que estavam andando pelo deserto na expectativa da terra prometida. Josué levaria o povo a essa promessa, a terra prometida. Mas no meio do caminho havia um obstáculo. Entre o homem e a promessa existem sim obstáculos. Não é porque Deus prometeu que não vão existir dificuldades. Porém, nenhuma dificuldade está ali para nos fazer parar. Muitas das vezes, esses obstáculos, essas dificuldades, representam uma mudança na nossa vida. Nesse momento, estamos vivendo o avanço da crise, pois já passaram mais de 3 meses. E estamos na expectativa do que vai ser amanhã, as incertezas da vida. E eu creio que esse momento é um momento de mudança para todos nós, de transformação. Não era diferente na vida de Josué e do povo. Eles já estavam há décadas andando pelo deserto. Tinham acabado de perder Moisés, o seu líder, que os guiou durante anos a fio, os libertou do Egito. E agora eles estão de frente do Jordão. E precisavam atravessar. Estamos em 2020 e esse vírus, agora em junho, é um obstáculo que precisa ser superado. Nos nossos caminhos, sempre vão existir obstáculos a serem superados. Não tem como fugir deles, não tem como evitá-los. Precisamos fazer a travessia. A crise de fé do povo era atravessar o Jordão e não ter que voltar atrás, porque depois que se atravessa, a ideia é avançar em direção à terra prometida. Momentos da nossa vida em que nós não podemos voltar atrás, ficar presos no passado. Deus nos chamou para avançar, não tem volta. Muitas das vezes ficamos à margem das nossas dificuldades com medo de transpô-las, com medo de avançar. A grande questão aqui é como fazer as travessias da vida, como enfrentar as mudanças e assim viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. No texto de Josué 3, eu vejo 3 elementos que são indispensáveis e que se completam para que nós possamos atravessar a vida e as suas dinâmicas. No versículo 3, oficiais do exército passam pelo povo dando uma ordem: observar a arca quando ela for levantada. E quando isso acontecer, eles deveriam partir, avançar, ir em direção à terra prometida. Porque seriam levados a um lugar que nunca estiveram antes. Passariam por um caminho que nunca andaram antes. A Arca da Aliança, construída no deserto, representa a presença de Deus. E podemos gravar um vídeo sobre a Arca da Aliança. O que vocês acham? Deixe um comentário aqui embaixo. Então nós estamos falando aqui da presença de Deus representada pela arca. O primeiro elemento que eu preciso compreender que é indispensável para que eu possa fazer as travessias da vida
em tranquilidade e cumprir com o propósito de Deus é andar na presença de Deus. Porque segundo esse texto, eu vou compreender que quando eu estou na presença de Deus, eu vou trilhar um novo caminho, nunca trilhado antes. Jesus vem dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para irmos até o Pai. Hoje a nossa terra prometida é a Canaã celestial, é a vida eterna. Não temos como ir até lá sem andar pelo caminho chamado Jesus. Abraão, já com 99 anos, caminhando com Deus há 24 anos, recebe uma ordem de Deus, que é: anda na minha presença e seja perfeito. Será que um dia seremos perfeitos? É claro que a condição humana nos vai dizer que não. Não dá para chegarmos nessa perfeição. Porém, a palavra de Deus diz que sim, pois estamos em construção. Somos seres em construção. E Jesus vai dizer para sermos perfeitos. Ora, se Ele diz que é para sermos, poderemos ser. Então eu entendo que só tem uma maneira de ser perfeito, é andar na presença de Deus. Presença essa que não significa ser uma vida só de bênçãos, porque na verdade estamos trocando a presença de Deus pelas dádivas de Deus, pelas bênçãos. Nós somos abençoados pela presença. Paulo vai dizer diante do rei Agripa que até o presente momento Deus tinha cuidado dele, tinha agraciado a vida dele, abençoado ele o tempo todo. Por quê? Porque Paulo é aquele que vivia na presença de Deus. A presença de Deus também é a convicção de que estamos no caminho certo na luta contra o pecado. Porque Deus se ausenta completamente aonde está o pecado, aonde o pecado é instituído. Porém, naquele que deliberadamente decide viver uma vida de luta contra o pecado, ali começa a se estabelecer a presença de Deus. Deus mais à frente vai dizer para Josué que não seria com o povo enquanto o pecado não fosse tirado do meio do povo. Um outro exemplo é quando os filhos de Eli, no tempo de Samuel, pecaram tanto e seu pai permitiu que esses pecados acontecessem, que a arca de Deus, que representa a presença, foi roubada, perdendo assim a glória de Israel, a presença de Deus. Percebam que sem a presença de Deus, viveremos uma vida perdida de pecados. Os salmistas vão sempre exaltar, enaltecer, engrandecer a presença de Deus. Então, para que eu possa atravessar a vida, para que eu possa ter as minhas mudanças em paz, sabendo para onde eu vou, eu preciso da presença de Deus. Já no versículo 5, Samuel vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que é santificação? É um processo gradual na qual Deus começa a atuar no coração daquele que se converteu, daquele que foi regenerado por Cristo. Deus vai atuando gradativamente diante das dinâmicas da vida, de dor, de sofrimento, de alegrias, de conquistas, de perdas, através do ensino da palavra e da graça de Deus, ensinando a dominar as tendências pecaminosas do coração. Então, santidade é dizer não para o pecado e sim para Deus. É decidir se afastar do pecado, porque Deus ama o bem e não suporta, odeia, detesta o pecado. Santificação é Deus nos ensinando a viver a vida tendo Jesus como modelo. E justamente por ser um processo, por ser gradual, ela passa por duas etapas. A primeira etapa é a mortificação da natureza pecaminosa. Não é a extirpação, não é extingui-la para sempre, mas é subjugá-la. E a segunda etapa é revestir-se e conformar-se com o novo homem em Cristo Jesus. É despir-se do velho homem, da velha natureza pecaminosa, caída, bestial, animal, e renovar-se, revestir-se no entendimento, isso é, na consciência de Cristo.
Então, nenhuma ação externa prova a sua santidade. Santidade é a tentativa do homem de ver e entender as coisas de Deus como elas verdadeiramente são e experimentá-las. Santidade é não permitir se corromper, é não se deixar se estragar pelos pecados da vida. É ter o corpo e a mente em Deus. Então Josué ele vai começar a direcionar o povo à santificação, ao processo de obter uma consciência de que é pecador e precisa de Deus para poder chegar aonde Deus nos chamou para chegar. Essa é a diferença. O cristão não é aquele perfeitão, santo, santarrão que arrota a santidade, mas é um camarada que compreende que é pecador, errado, que se deixar, ele vai ser levado pelas dinâmicas da vida e assim cometer pecados absurdos, hediondos. Ele sabe que é assim. E por saber disso, ele se coloca debaixo de Deus. Ele começa a dizer não para o pecado, começa a dizer sim para Deus. Ele vive essa luta. E Josué está dizendo, santificai-vos, comecem no processo. Porque Deus começa a agir é no processo, é na decisão de lutar contra a inclinação da carne. Que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. É uma decisão consciente. No Antigo Testamento, Deus vai dizer, sejam santos porque eu sou santo. E essa santidade de Deus é a razão pela qual devemos sim ser santos. Então podemos buscar sim a santidade, a santificação. E Pedro vai confirmar o texto dizendo que agora é um mandamento para o cristão. Levar a santidade, a santificação para a vida não é nunca mais errar, mas levar esses erros a Jesus. Há uma terra prometida e nós precisamos chegar lá. Muitas das vezes somos impedidos por conta da consciência do pecado que nos trava. Eu não mereço, eu não sou merecedor porque eu sou pecador. Porém, a Bíblia vai nos dizer, somos merecedores sim, quando pegamos todos os nossos pecados e colocamos aos pés da cruz. Chegando no versículo 9, 10 e 11, Josué convoca o povo a ouvir a voz de Deus diante do Jordão. Eles saem de onde estavam, caminham até o Jordão, e Samuel vai dizer, ouçam a voz do Senhor nosso Deus. Somente assim eles iriam compreender que o Deus vivo estava no meio deles e iria levá-los a atravessar o Jordão, a entrar num novo processo de vida. Essa mudança do Jordão levaria eles a uma nova dinâmica. Caminharam pelo deserto, viveram algumas dificuldades, agora eles viveriam batalhas. Porém, essas lutas não seriam lutas para a sobrevivência como no deserto, seriam lutas para conquista. Existem lutas de sobrevivência e lutas de conquista. Podemos falar sobre isso também. Se você apoia esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Só que, como eles vão atravessar o Jordão? E ele vai dizer, a arca os levará até lá. Esse rio Jordão, ele tem mais de 5 metros de profundidade e mais de 18 metros de largura. Uma correnteza muito forte. Então, como que eles conseguiriam atravessar esse Jordão? É humanamente impossível. Mas o convite de Josué para o povo era exercer a fé, crer em Deus. Jesus vai dizer, creiam em Deus, creiam também em mim. O nosso papel é crer. A palavra para fé, no grego, utilizado no Novo Testamento, é pistis, que quer dizer confiança, fidelidade. É confiar totalmente em Deus. Já no Antigo Testamento, a palavra que dá origem à fé é emuná no hebreu, que significa uma convicção inata. Então, se nós fizermos um apanhado aqui sobre fé, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você precisa atravessar, vencer obstáculos, você precisa ter uma confiança. Ser fiel a Deus através dessa confiança, estar convicto de que Ele está com você. É o que Josué está dizendo. Tenham confiança, nós vamos atravessar.
Eu imagino o povo, como? Eu não sei, eu só sei que Deus vai nos levar lá. Certas travessias, certas mudanças na vida tem que ser por fé. O fundamento da nossa esperança e a certeza de que tudo vai acontecer. Essa fé é a única maneira de agradar a Deus. Existe a fé salvífica, a que nos salva, a que nos leva para a vida eterna, e a fé que nos faz transportar montes para o meio do mar. Essa segunda fé é aquela que nos faz avançar pela vida, quebrando barreiras, derrubando obstáculos, atravessando os jordões da vida. Esses obstáculos, esses períodos de mudança podem gerar uma crise de fé, sim, e assim poder nos paralisar. Só que Deus nos convida a ter uma vida de fé, experimentar o viver com Ele nessa perspectiva da convicção, da confiança de que Deus nos ajudará completamente a avançar, a atravessar os jordões da vida. Quais têm sido os seus jordões? As suas dificuldades? Quais as mudanças que você está com medo de realizar? O que você precisa atravessar para poder romper? Pensa nisso. Saiba que você está na presença de Deus. Você pode sim atravessar, santifique-se. Lute contra o pecado, porque talvez o pecado esteja te impedindo de avançar. E tenha fé. Confie totalmente em Deus. Jesus hoje leva todo aquele que crê à terra prometida, à Canaã celestial, pois Ele tem preparado lugar para cada um de nós lá. Há uma promessa de um lugar melhor, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes. E Jesus é o único caminho para podermos chegar lá. Atravesse os jordões da vida, quebre barreiras, querido, aceite as mudanças, porque Deus é contigo. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso canal, deixe o seu like e se inscreva. Até a próxima!